Boa noite, queridos irmãos. A paz de Jesus seja com cada um de vocês. Que nós tenhamos essa noite como noite de revelação da tua vontade. A vontade de Deus, ela é perfeita. Ela chama a atenção de todo aquele que se prostra diante do seu altar. E nós estamos nesta noite reunidos para celebrar a palavra de Deus. Vamos orar? Eterno e soberano Senhor, mais uma noite nos encontramos diante do teu altar, Senhor. Pedimos que o Senhor possa nos dar sabedoria, conhecimento, visão do teu reino. Que tudo que nós viemos a fazer, Senhor, seja tão somente para glorificar o teu nome. Recebe este culto desta noite, onde nós chamamos terça de oração. Pedimos a tua bênção para que esse culto entre na casa das pessoas. Que cada irmão, cada irmã, Senhor, que ouça essa palavra, ela possa ser, meu Deus, fortalecida, animada. Que a palavra do Senhor possa trazer vida, projetando estas pessoas, meu Pai, diante da tua vontade, diante das tuas verdades. Nós já colocamos este culto de adoração e de oração em tuas mãos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus, que assim seja. Amém, queridos. Eu queria falar um pouquinho sobre as 4 características da Bíblia, da Palavra Santa. E eu quero sentar um pouco, quero convidar vocês a estarem comigo também acompanhando esta leitura, esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente possa aprender um pouco mais. E eu vejo que todas as vezes que nós nos ajuntamos para ler, para aprender, o Espírito Santo ele se move para que isso possa acontecer. Então quero convidar vocês a gente está falando sobre as 4 características das Escrituras. E eu destaco que ela vai trazer para a gente muita revelação, porque a palavra de Deus ela é luz, né? Lá no Salmo 119, no versículo número 105, vai dizer que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, né? E ela traz verdades, e ela vai dizer também lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 9, que ela é como se fosse uma espada que penetra a ponto de dividir alma e espírito, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela vai trazer realmente essa revelação para todo aquele que deseja do Senhor a mensagem da cruz, a mensagem da vida, a mensagem da revelação. Alguns até perguntam como é que eu posso acreditar na palavra de Deus, como é que eu posso crer que a palavra de Deus ela é algo que me dá autoridade. A palavra de Deus escrita lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso de número 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para o aperfeiçoamento do homem de Deus. Então, uma das características da escritura é a autoridade. Nós temos a autoridade através do Senhor. Deus nos deu a autoridade para nós exercermos esta palavra. E todas as vezes que nós ligamos esta palavra aqui na terra, ela consequentemente está sendo ligada nos céus. E isso traz um fervor para a nossa alma, isso traz um fervor para o nosso espírito. Nós precisamos estar acompanhando essa autoridade, que é uma das características que nós devemos exercer e não podemos perder. A segunda característica é a clareza. A palavra de Deus ela é clara, ela deixa tudo para a gente sem nenhum tipo de entrelinhas, sem nenhum tipo de dúvida, porque lá em Deuteronômio, capítulo 6, o verso de número 6 a 7, no capítulo 6, o verso de número 6 a 7, vai dizer que estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua mesa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, falar sobre ela. Então, uma das características também que nós precisamos obter e buscar é a clareza da palavra de Deus. Ela precisa estar dentro de nós, mas ela precisa estar sendo clara, não só para nós, como também para terceiros, para pessoas, né? Nós devemos levar a palavra de Deus para tantos que precisam. A gente leva para dentro da nossa casa, a gente leva para pessoas fora. Em todo lugar que nós estivermos, nós precisamos ser claros. Por isso que a palavra de Deus ela precisa ser pregada com
com clareza. A terceira característica da palavra de Deus, também eu digo que seria uma necessidade, né? Essa palavra necessidade, ela vai trazer quando o Senhor diz para nós, através das tuas escrituras, que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então existe uma necessidade, né? Eu destaco esse texto que está em Romanos, no capítulo 10, o verso de número 13, é o verso de número 17, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí a pergunta vai ser: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas novas, as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Uma das características também é a necessidade que nós temos de pregar as boas novas. Muita gente tem ouvido, tem aprendido, tem lido, tem colocado muito conhecimento dentro de si próprio, mas tem encucado, tem guardado, não tem colocado em prática a mensagem que precisa ser pregada. E para isso, essa necessidade não pode ser só nossa. Nós precisamos ter uma necessidade de passar a mensagem para outras pessoas que precisam. Nós sabemos que o Senhor está querendo voltar, o Senhor está na sua escritura dizendo que Ele está às portas, ou seja, todas essas coisas que têm acontecido ou que estão acontecendo é consequência da volta do Senhor. Porém, a Bíblia diz que o Jesus só vai voltar quando todos chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Aí, a necessidade da pregação não é só por mim, mas é por causa da volta de Jesus. Nós temos uma necessidade do aprendizado da palavra para que ela não fique somente dentro de nós. Nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos anunciar as boas novas. Então essa necessidade, ela é um ato para que nós possamos ter essa salvação o mais breve possível. Ainda que o tempo é do Senhor, o tempo é de Deus. Jesus está voltando, mas só Deus sabe o dia e a hora que Ele vai voltar. Então vamos buscar para que isso possa acontecer. Essa necessidade, ela tem que gerar dentro de nós. Essa necessidade, ela tem que estar firme dentro do nosso coração. Eu preciso pregar, eu preciso anunciar as boas novas, eu preciso colocar os meus pés diante do Senhor como servo para que a obra do Senhor possa acontecer na minha vida. E o quarto ponto é suficiência. Eu acho que dentro do que nós fomos presenteados com a salvação através da graça de Deus, né, onde Ele diz que por causa da minha graça vocês foram salvos, nós somos salvos, nós somos curados, sarados, libertos por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Então essa suficiência, aí muitos até se autodenominam melhor do que alguém, melhor do que os outros. Por quê? Porque acham que é bem capacitado, diferentemente da necessidade anterior, e muitos até se veem com alto domínio, enfim, cheio de tantas coisas que parece até que é dono do mundo. Mas a Bíblia vai dizer, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 5 a 6, que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto, para mim, é um dos melhores textos que a Escritura deixa como ensinamento. Porque muita gente busca, né, como assim eu venho dizendo, venho pregando, venho anunciando, que esse conhecimento ele não pode ser para você. Você vai buscar, obviamente, um conhecimento para você saber, mas tudo aquilo que Deus lhe dá é para você dividir. Por isso que o Senhor disse que nós devemos ser servos, porque tudo que nós tivermos de conhecimento, nós precisamos passar para as pessoas. As pessoas precisam saber, as pessoas precisam crer, as pessoas precisam ouvir justamente o que você tem como conhecimento da palavra. Agora, o que é que você tem de
interessante dentro de você, que você não é capaz de passar a palavra de Deus. É a alta suficiência. Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos saber que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Não é você quem adquiriu. Deus lhe chamou e Deus lhes conquistou através do seu amor para que você seja um missionário, para que você seja um homem, uma mulher que leve a palavra de Deus. Então, dentre essas características, eu creio que o que nós mais precisamos é ter essa humildade, quebrar todo o nosso sentido humano e permitir que Jesus seja o centro da nossa vontade. Então não podemos nunca querer ser autossuficiente. Nós desejemos que a cada dia nós aprendemos mais na humildade do Espírito, porque Jesus disse que melhor seria nós nos esvaziarmos do que nós andarmos cheios de prepotência, de arrogância, de soberba, e nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos mudar o nosso conceito e a nossa filosofia, na qual a única é Jesus. Jesus é a nossa vida, Jesus é o nosso ensinamento. Então, queridos, dentre essas 4 características da palavra de Deus, que é autoridade, clareza, necessidade e suficiência, nós precisamos orar para que o Senhor nos dê mais visão do teu reino e possamos viver um tempo de renovação, um tempo de vida e um tempo de aproveitamento, porque a palavra de Deus, ela vai trazer para a gente tudo aquilo que a gente espera. Então, que o Senhor nos dê vida, que o Senhor nos mostre-nos como nós devemos andar. E tudo que nós ligarmos aqui na terra, com certeza será ligado nos céus. Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Sabemos que o Senhor controla, meu Pai, toda a face da terra. Sabemos também, Senhor, que o Senhor nos ensina como devemos andar, porque afinal, o Senhor conhece, meu Deus, tudo que está sobre a nossa vida. Foi o Senhor quem nos criou, foi o Senhor quem nos formou, e o Senhor tem todo o DNA de cada um ser humano na face da terra. Então, ó Pai, que o Senhor nos dê a tua clareza, Pai, que o Senhor nos dê a tua autoridade, que o Senhor nos dê, meu Deus, a necessidade da busca, e que nós sejamos, meu Deus, menos suficiente, para que o Senhor possa vir sobre nós e nos dar a tua humildade e nós sejamos simples como Jesus foi e façamos a tua obra para que a glória do Senhor seja manifestada. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de toda a face da terra. Oramos por cada um, meu Deus, que está passando por dificuldade nesse momento. Sabemos que não são poucas as pessoas, ó Pai, que está sofrendo, talvez por uma enfermidade, talvez por uma alimentação, talvez, ó Deus, por um desentendimento, talvez, Pai, porque está dentro de casa e isso está trazendo desconforto, Senhor, mas nós queremos orar, ó Deus, por toda a nação, Senhor, para que o Senhor possa derramar o teu bálsamo de conforto e que cada um dos irmãos, cada um das irmãs, cada um dessas pessoas que estão debaixo do céu, Senhor, sejam abençoadas, sejam guardadas, sejam protegidas. Eu já peço isso em nome de Jesus. Guarda a liderança desse país, guarda os líderes governamentais de todas as nações e nós oramos, Senhor, para que o Senhor dá um sopro, livrando esse país, livrando esse mundo desse mal, Senhor, que já tomou conta do mundo. Nós pedimos perdão ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com a sua casa, seja com seus projetos, hoje e para sempre. Que assim seja. Amém. Glórias te damos, ó Pai. Obrigado. Boa noite, queridos. Ficam na paz. Deus os enche de muita força, coragem, perseverança e fé. Beijo no coração.